Esse é o intuito. O intuito da jornada é transformar vidas, é transformar empreendimentos, é a gente ser cada vez mais sólidos enquanto gestores, né? Isso aí faz diferença na nossa vida, seguramente. Aquelas pessoas que absorverem isso aqui que eu estou buscando passar para vocês serão mais eficientes, mais eficazes dentro desse processo, desse contexto que é da transformação. O que é isso? É você sair de um estágio de ser um operador braçal para ser um líder. E isso é doloroso, não é um processo fácil, não é algo muito simples de se fazer, mas é necessário. É necessário porque a partir do momento que você se descobre dentro do processo e qual é a sua real função, você automaticamente vai deslanchar. Então isso aí é uma coisa que é importante demais e a gente não pode deixar de lado isso jamais, porque nós temos que levar para os nossos empreendimentos os nossos princípios, princípios morais, princípios de crença, uma série de situações. E aí a primeira jornada ela era mista, né? Essa primeira jornada, eu lembro que quando eu tive assim aquele insight, eu falava isso e hoje eu reafirmo isso, que era um propósito de Deus de fato, porque foi no início da pandemia, foi em agosto, e eu falava com a Nayara, minha esposa, assim, Nayara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar de alguma forma, mas não entendia. E aí veio aquele insight da jornada ali, e aí eu falo que é a ação do Espírito Santo. Você está sempre atento aos sinais, né? Deus trabalha na nossa vida através dos sinais. E aí o que acontece? Diante daquilo ali, eu fiz a primeira jornada. A primeira jornada, ela me mudou. Antes de mudar pessoas, que eu sei que ela mudou a vida de muitas pessoas, ela me mudou. Por que ela me mudou? Eu entrei num processo íntimo de buscar entender qual que era o meu papel diante do cenário que eu estava vivendo. Porque ao longo de 22 anos eu fui desenvolvendo habilidades em todas as áreas da panificação. E aí eu comecei a observar o seguinte, eu falei assim, cara, eu tô remando sem sair do lugar, eu tô aqui em cima de uma esteira e não tô evoluindo, porque eu comecei a ver que eu tava no raso, eu queria passar as coisas rasas. E aí eu me deparei com uma realidade. Qual que foi essa realidade? Eu me fiz uma pergunta um dia. Eu falei assim, Senhor, abre a minha visão para me entender qual que é o meu papel dentro do processo. E aí quando isso aconteceu, eu comecei a enxergar uma coisa. O que eu comecei a enxergar naquilo ali? Que eu tinha que passar o conhecimento adiante, o conhecimento que eu vinha adquirindo ao longo desses 22 anos. Que eu não poderia ficar guardando para mim a essência, o fundamento de base daquilo. E aí eu comecei a entender o seguinte, eu falei assim, cara, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Sempre foi o meu princípio. Por quê? Aqueles que já viram um pouquinho da minha história, conhecem um pouquinho da minha história, sabem que eu fui seminarista, que eu tinha muito essa visão e gosto muito dessa visão franciscana, né? Essa visão do serviço, da pessoa, de estar próximo, de ajudar. Quem já assistiu minhas aulas, né, presenciais, isso durante 10 anos eu viajei o Brasil dando aula, observa que as minhas aulas elas eram pautadas em duas coisas. A primeira hora era uma aula de motivação, de entendimento, de vivência. E eu falo que as pessoas que tinham contato comigo na sala de aula, eu tinha que transformá-la de alguma forma. Ou era na visão profissional ou era na visão pessoal, porque para mim isso é um reflexo. Se você não está bem em casa, você não está bem no seu negócio. Isso é real, é fatídico isso.
E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a entender o seguinte, que a minha missão de fato era evangelizar, era ajudar as pessoas a ter um entendimento transliteral da palavra de Deus, mas dentro do nosso segmento de empreendedorismo. Por que isso, gente? Eu comecei a identificar que todas as padarias, todas as confeitarias, todas as pessoas que trabalham nessa área, elas ficam à mercê em determinada situação, porque elas não adquiriram a base. Nos anos 90, você gerir uma padaria, você gerir um restaurante, você gerir uma confeitaria, era muito mais fácil. Por que ele era muito mais fácil? Porque naquela época você não tinha tanta concorrência e você conseguia aplicar margens muito expressivas. Você conseguiria oferecer um produto intermediário para as pessoas, porque o conhecimento ele era limitado. Hoje, o que acontece? Eu entrei nesse segmento de panificação no início dos anos 2000, com eficácia, né? Com eficiência. Eu comecei no final de 99, mas eu era menino, então o menino não tem maturidade suficiente para entender isso, não. Então eu falo assim, uma pessoa de 22 anos, naquela época eu tinha situações que eu avaliava de uma forma da vaidade, do lado egocêntrico, do lado de querer me achar a bala que matou o John Lennon, né? Então o que eu costumo dizer? A vida, ela nos ensina muito. E o que eu quero fazer nessa jornada, e é o que eu venho buscando fazer nessa jornada? Compartilhar com vocês de forma muito clara, muito objetiva, muito sistêmica, aquilo que eu venho buscando de conhecimento dentro da área. São mais de 20 anos dedicando a isso, estudando e buscando entender o seguinte: qual que é o elemento transcendental que faz com que muitas empresas aí fiquem se perpetuando por muito tempo, porque não é uma receita, é um conjunto de ferramentas que elas vão praticando lá dentro do negócio delas, que vai fazendo com que a coisa dê certo. Ou seja, é ajustes diário, é visão. Você não consegue resolver um problema quando você está inserido dentro desse contexto. Você não pode, você não vai conseguir. Você só consegue resolver um problema quando você enxerga ele de fora. E aí é o que entra a minha visão aqui, é o que entra a jornada. Quando eu digo que a jornada não tem nada a ver com a receita, é real. Para mim não me interessa o seu produto, não me interessa se você vai vender salgado, se você vende pão, se você vende bolo, se você vende bolo no pote. O que me interessa é como você vai posicionar esse produto no mercado e como você irá se posicionar diante desse produto. É isso. Por quê? Se você cria essa conexão, as coisas ficarão mais fáceis para você. Ah, Ricardo, por que você faz isso? Porque é um propósito de Deus na minha vida, ajudar as pessoas. Quando eu entrei na padaria, eu não tinha um sonho de ser padeiro. Eu não tinha esse sonho, meu objetivo era outro. Mas, quando eu entendi que aquilo era o que eu tinha, as portas, né? O meu objetivo maior era ser jogador de futebol, e eu quebrei minha mão. Eu entrei em depressão, quebrei minha mão, eu tenho 4 pinos na minha mão, e eu ouvi pessoas falar que eu estava lascado. Um jovem, eu vi com 17 anos que ele vai ficar inválido, e um cara que começou a trabalhar muito cedo, aquilo foi muito pesado. E aí, como eu passei essa fase aí do deserto, e falo que hoje ele é importante na nossa vida, foi através da palavra de Deus e da padaria. A padaria me trouxe esse movimento, me trouxe hoje quem eu sou. Então eu devo muito ao ofício e eu sou grato ao ofício, por isso que eu quero transformar a vida das pessoas através do pão. Por isso tem lá a hashtag o evangelizador do pão, porque são duas coisas importantes na minha vida: o ensinamento bíblico e o pão. Só que hoje eu tenho que entender que o meu papel ele é de líder, ele não é de executador. Você, dentro do seu negócio hoje, você se enxerga
como? Em qual papel dentro do seu negócio? Você se encontra na função de executador ou de líder? Lembrando que o negócio é seu. Essa pergunta, ela tem um fundamento de profundidade muito grande. Você, dentro do seu negócio, você se encontra em qual papel? No operacional ou na gestão? Você é o braçal ou você faz a gestão? Beleza. 99% das pessoas é igual a Cristina aqui tá falando, ó. A última tá falando. É os dois. É os dois. E isso não é fácil. Não é fácil. Então, meus amigos, é importante nós termos o que? Sabedoria para a gente poder passar por todas essas situações fechando as torneiras. Por que fechando as torneiras? Toda empresa tem uma torneira que pinga. Toda empresa tem uma torneira que pinga. A diferença é a empresa que a torneira pinga menos. Para ela pingar menos, o que acontece? Nós temos que identificar qual que é a torneira que está pingando. Ok? Porque várias situações, em vários locais, uma torneira vai pingar. Um exemplo é um desperdício numa produção, é a água que você perde, é você não fazer um cálculo real de como a coisa funciona, porque todo mundo vai te falando raso. As pessoas que hoje estão às vezes na evidência, né, no mercado de confeitaria, ela se conectou na maioria das vezes a uma rede, né? As pessoas elas entram muito no raio de energia, né? E eu falo que tem umas coisas que são interessantes a gente avaliar. E eu falo que é o seguinte: voar, em termos de empreendedorismo, se você vai semeando, uma hora você vai colher. Isso é um processo natural. Agora, quando você plana, é uma outra história. O planar dentro disso é você se manter no alto. Para você se manter no alto, você tem que ter sabedoria nisso aí. E aí o que acontece? Nós vamos mirando as coisas muito rápida. O brasileiro em si, eu vou falar do Brasil porque é a nossa realidade. Nós queremos nos conectar com as coisas muito rápidas. Você não se preocupa com o processo. A pessoa que ela vê a ponta do iceberg aqui, né? Ela vê o cenário ideal para ela, mas não vê o cenário real. Então significa que ela, em vez de entender assim, tá, por que essa pessoa está aqui em cima? Não é o agora, ela está em cima. Quando você pega isso e vai transferir isso para a realidade, você vai ver o seguinte: um dia eu estava ouvindo o Oscar Schmidt, né, falar de mão santa, né? Todo mundo chamava ele, o Oscar Schmidt é o cara do basquete, falando para ele assim que ele era o mão santa. Aí ele pegou e falou o seguinte: mão santa não, é mão que treina. Ou seja, o Oscar Schmidt, ele terminava o treino dele, ele ficava lá arremessando 300 bolas lá na cesta. Ou seja, as pessoas só via ele na quadra fazer várias cestas, mas não via o sacrifício que ele tinha anterior de ficar treinando lá. Michael Jordan, mesma coisa. Então, não tem como você se sustentar por muito tempo planando se você não tiver sacrifício, se você não treinar. Aí hoje o que você pensa? Poxa, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano, eu quero fazer as coisas que fulano faz, eu quero fazer aquilo que eu vejo fulano. Você busca pessoas para você se modelar. Só que aí o que acontece? Você perde a sua referência, porque às vezes a essência daquela pessoa, a base daquela pessoa não é a sua. Aí o que rola? Eu vou falar para você, você tem que ir para frente do espelho e se conectar com você mesmo, com as suas necessidades. Você não pode se basear pela necessidade alheia, você tem que se basear pela sua necessidade.
e a sua necessidade. Quando você se conecta à sua necessidade, você evolui, porque você começa a entender o seguinte: bom, aonde eu tenho que melhorar? E aí você vai buscando as pessoas certas. Isso faz diferença na nossa vida e foi o que eu fiz e é o que eu quero mostrar para vocês, que isso faz todo sentido a partir do momento que você não só ouve. Você não precisa, você não pode só ficar me ouvindo falar aqui. Você tem que botar em prática. Isso é ensinamento bíblico. Não adianta você ficar só ouvindo. Ouvir você escuta, mas se a informação não parar e você não refletir, a coisa não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Depois vocês podem até olhar aí. E isso, por que eu estou falando isso para vocês? 1 Tiago, quando você pega 1 Tiago aqui, ó, 22, tá aqui, a palavra de Deus está bem aqui, não é eu que estou moscando, tá bem aqui, ó, sabedoria milenar, que é a base, tá aqui. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, isso equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Rapaz, é muito simples. Não adianta você aqui, ó, eu estou te passando o conhecimento e você não entrar dentro do seu negócio e buscar entender se aquilo é real ou se não é real. Então, a ideia é, você quer crescer, você quer evoluir, você quer edificar o seu negócio na rocha, quer ter base sólida, beleza. Esse aqui é o caminho, é gestão, é conhecimento, é saindo da zona de conforto que você vai conquistar aquilo ali. Por quê, meus amigos? A pandemia é que as pessoas estão botando a culpa, que está difícil, tal. É só mais uma forma, isso dentro do empreendedorismo, é só mais uma forma das pessoas transferirem a sua responsabilidade. É muito mais fácil eu colocar a minha culpa em alguém ou na pandemia, que ela é generalizada, do que assumir as minhas falhas dentro do processo. Muitas empresas que faliram, estão fechando a porta hoje, é apenas um reflexo de tudo aquilo que ela deixou de fazer ao longo da sua existência. Porque tem muitas empresas que continuaram crescendo e estão crescendo na pandemia. Então é muito fácil a gente, enquanto ser humano, colocar a culpa nos outros e não assumir as nossas culpas, as nossas falhas. Então nisso a gente tem que parar, refletir, analisar e falar assim: pronto, eu estou errando. Assume aquilo, se perdoa que você está errando e busca o conhecimento e dá sequência naquilo que você está fazendo. Se isso é o seu propósito de vida. Agora, sem disciplina, sem foco, sem sacrifício, esquece. Você vai ser mais um ali na multidão. Então, dando sequência a tudo isso, ontem nós tivemos live e nós falamos ontem de fluxograma. O que é um fluxograma? Toda empresa, todo processo tem fluxograma. Fluxograma é o conjunto de diretrizes pré-determinadas para o negócio funcionar. Uma cozinha sem fluxograma, ela não existe. O fluxograma, ele parte do princípio até de você diagnosticar quantas pessoas vão trabalhar na sua produção, disponibilidade de mesas, de máquinas, tudo isso é um fluxograma. E aí, essa live do fluxograma, depois eu vou subir ela no YouTube para vocês reverem ela lá. E aí, esse é um conjunto de ferramentas. Então, o que acontece? E até ontem eu coloquei a visão do seguinte: segue o fluxo. Esse é um exemplo de quando você tem uma blitz. Você está vindo ali um fluxo na avenida com um monte de carro ali e você tem um ponto de parada. Ponto de parada, você tem uma barreira na tua frente. Então o que vai acontecer? Quebrou-se o fluxo. Só que já é estabelecido aquele sentido, você é obrigado a só vir aqui. Dentro de uma cozinha tem que ter um fluxograma. Você tem que ter lá o início, meio e final, é o processo, tem que ter um giro. Se você não tem um fluxograma, você não consegue contratar bem as pessoas. Por quê? Por que todo mundo fala para mim que tem problema de contratação? Nossa, as pessoas não querem, é muito difícil lidar com funcionário. É simples, não é fácil lidar com pessoas, mas existe uma situação importante.
Você de fato está falando a linguagem correta com a pessoa em termos de qual que é o papel dela dentro da sua equipe? Qual que é o papel que ela desempenha dentro da sua equipe? Você tem essa clareza ou ela faz tudo dentro do processo? Por quê? Quando você tem um fluxograma pré-determinado, você já vai ter mais ou menos, ou de forma muito clara, o desenho do seu time para executar aquelas tarefas. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a buscar pessoas que têm aquele mesmo perfil característicos que vão de encontro às minhas necessidades. Isso baixa muito a sua margem de erro. Um exemplo, se eu tenho uma produção, hoje na base do meu negócio são 40 pessoas. Então eu chego lá, o que acontece? Eu tenho produção, eu tenho finalização e eu tenho serviço. As pessoas que estão na finalização, elas têm que ter como característica de habilidade organização e ser sistêmico. O que é isso? Por quê? Porque eu desenhei um prato, elas têm que mandar igual. Aí o que acontece? Eu pego uma pessoa que ela é desorganizada. E aí todo dia eu vou ficar cobrando aquela pessoa ali. Nossa, mas você não faz direito, não é isso que eu queria, beleza. A culpa não é dela. A culpa é sua, que escolheu a pessoa errada para o cargo errado. Às vezes não é você pegar e mandar a pessoa embora porque falar que ela não dá certo. Mas você entender que você fazer a leitura de que aquela pessoa ela tem outras habilidades. Aí o que eu estou te falando? Que nem sempre você mandar embora você resolveu o problema, porque às vezes o problema não está no funcionário. 99% das vezes o problema está no gestor, está na liderança. Não adianta, isso não é ao contrário. Quando tem uma falha no serviço lá da loja, por mais que seja uma falha individual daquela pessoa que acontece, eu enquanto líder, enquanto gestor, eu tenho que assumir essa bronca. É simples assim. Todo mundo quer ter o ônus, né? quer se monetizar, mas não quer aceitar o que vem junto com o cargo. Se você quer ser gestor, coloca uma coisa na sua cabeça e anota aí no seu caderno. Um gestor, o papel dele é solucionar problemas. Se você hoje está no papel e na condição de gestor, é porque você tem capacidade suficiente de solucionar problemas. Você tem que entender o seguinte: se você não solucionar os seus problemas, você vai falir. Porque um padeiro ele não é pago para poder solucionar o seu problema de produção. O padeiro é pago para fazer pão. O confeiteiro não é pago para solucionar o seu problema lá de fluxograma. Ele é pago para fazer bolo e fazer doce. Quem tem que pensar isso é o gestor. Quem tem que ter o poder de escolha e de decisão é o gestor. Então essas coisas elas fazem diferença no nosso negócio. Por que hoje eu falo isso para vocês com clareza? Porque, meus amigos, eu fui confeiteiro e sou confeiteiro a minha vida inteira. Porém, eu trabalhei como consultor 12 anos da minha vida, eu visitei um monte de loja. Todas as empresas que me contratavam, na sua grande maioria, não era pelas minhas receitas. Essas pessoas me contratavam, por isso que eu estou falando para vocês aqui. A forma de enxergar o negócio. Porque eu, na minha cabeça, nós temos que ter uma visão panorâmica do cenário. Nós temos que sair do cenário, é igual a televisão. Faz um exercício para você, um exercício poderoso que eu vou te dar agora aqui. Ele é muito simples. Se você tem uma loja aberta, se você tem uma cozinha, se você tem um Instagram, por exemplo, faz o seguinte: se depara com o seu produto, se você tem uma loja, vai para a porta da tua loja. Atravessa a rua da tua loja e fica olhando para dentro da tua loja. E aí você vai observar, ali você já vai ver uma série de problemas. Por que você não vende? Por que você às vezes perdeu o entusiasmo dentro do seu negócio?
é só você enxergar ele de fora. Sai da tua loja, sai da sua zona de conforto, sai do seu habitat natural e vai enxergar. Você vai ver que na maioria das vezes você fez um negócio que ele não é de encontro com a sua realidade. Você foi se modulando nas outras pessoas porque você achou bonito. Ah, eu vou montar essa frente da loja aqui porque fulana lá no Instagram ela fez assim, ficou bonito. Esquece, cara, não é o que a fulana fez e ficou bonito. Você tem que ter conexão com o seu negócio, você tem que gostar de estar dentro da tua loja. Então não adianta você querer fazer um negócio modulando em quem está em ascensão, mas você não se conecta com o negócio. Não funciona, tá errado. Você tem que fazer um negócio que você se sinta bem, porque a partir do momento que você tem a sensação de responsabilidade muito pesada nas suas costas, você vai desanimar, sabe por quê? Porque você vai se ver diante de uma situação e vai falar assim, pô, eu não estou preparado para isso. Então, o que que acontece? Gerou um estresse emocional muito grande em você. Então, o que que acontece? É muito mais fácil eu parar e eu analisar por fora, ser racional, larga a emoção de lado, vai ser racional. Você vai ver lá, a sua placa às vezes ela não condiz com o que você vende, é comunicação. Você vai ver que o seu bolo você não vai vender porque ele não está exposto da maneira correta, ele não está na visão, no raio de visão do cliente. Você vai ver que a sua rede social não está conectada com o perfil do seu cliente. Então, é assim, por isso que eu estou falando para vocês aqui que não é receita. Isso, a receita ela é ilusória dentro do processo. Porque não adianta você ter receitas boas, mas você não tem essa visão que eu estou falando para vocês aqui. Muitas das vezes eu falo isso e é real. Tem pessoas aqui que têm receitas 10 vezes melhores do que a minha. Gente, eu não sou, eu estou falando uma coisa para vocês que é real. Eu não sou um cara criativo. Eu não sou um cara criativo. Eu sou um cara executador de processo. Eu sou um cara que entendeu que se eu fazer bem qualquer coisa, vai ter resultado. É simples assim. Mas eu não sou um cara de falar assim, eu inventei isso aqui foi criação minha. Não, para, moça, eu estou no século 21. A gente tem que parar com isso, inventar a roda. Não existe esse negócio de eu inventei. Não tem como. Alguém em alguma parte do mundo já fez aquilo, só que eu não me conectei. É isso que a gente tem que entender. Você tem que ser racional. Às vezes a gente para e fica falando assim, isso é uma criação exclusiva, eu que fiz. Se são palavras que vêm surgindo ao longo dos anos, o marketing vai fazendo isso e vai gerando aquela curiosidade na nossa vida ali e vai falando. São gatilhos mentais que vão sendo desencadeados na nossa vida. Mas coloca uma coisa na sua cabeça. Não adianta o cara achar que ele é o melhor padeiro do mundo, que ele não é. Não adianta você achar que você é o melhor confeiteiro do mundo, que você não é. Sempre alguém vai fazer algo melhor do que você. Só que você tem que se conectar àquilo que você faz bem. Então, o que eu fui entendendo? Que eu não queria ser simplesmente um padeiro. Eu não quis e não quero ficar minha vida inteira atrás de uma maceira. Por quê? Porque esse não é o propósito que Deus fez para mim. O propósito que Deus fez para mim não foi esse. O propósito que Deus fez para mim é edificar pessoas, é mudar a vida das pessoas. Só que tem uma situação importante que eu estou falando isso para vocês aqui. Porque se eu ficar lá na maceira do Alegro, lá igual um maluco lá, na visão braçal de fazer, só ficar fazendo, eu não vou crescer. Você sabe por quê? Porque quando você fica muito focado em uma coisa só, você perde a visão do geral. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que vocês têm que entender. Que não é você se apegar numa coisa que amanhã ou depois você pode contratar alguém para fazer para você. Então não se apegue nisso. Ninguém melhor do que você para vender o seu produto. Só que se você fica perdendo tempo lá, igual um doido lá, um maluco lá, perdendo a sua liberdade, perdendo a tua vida, perdendo a tua saúde, se desgastando, se desdobrando, tentando fazer duas coisas bem feitas, é difícil, porque são dois abismos. Uma coisa ou você faz ou você administra. Não tem como você fazer as duas coisas bem feitas. Não tem jeito.
uma delas vai falhar. Aí tem uma situação importante. Quem faz tudo não faz nada. Isso é do negócio, gente. Então, vamos ter esclarecimento, vamos buscar entendimento, vamos buscar visão. Não é acúmulo de obesidade cerebral. O que é acúmulo de obesidade cerebral? Quantos de vocês aí não compram e não gastam, não faz um monte de investimento em receitas aí? Você só vai comprando receita. Quantas apostilas de receita você não tem aí que você nunca usou? Quantas? Quantas? Todos os dias lança um bolo novo, um modelo novo de bolo, todo dia. Aí você sai comprando. Só vai comprando aquilo ali. Beleza, legal. Investir em conhecimento é importante. Só que aí é o seguinte, então você está se especializando em ser um confeiteiro. Então você tem que entender o seguinte, quanto mais você se especializar em ser um confeiteiro, mais te mostra que você não está indo para o caminho certo. Te mostra que você tem que ser o quê? Funcionário. Não te mostra a capacidade de ser dono. Porque para você ser dono, você não tem que se preocupar só com receita, você tem que se preocupar com gestão, com ferramentas de gestão. Só que aí o que eu estou te convidando? A entrar num negócio que é letal, que é fato.